Antony e o dilema do brasileiro comum. Quero dar uma conferida com vocês, é do canal Trave a Trave. Vamos ver, vem comigo. De promessa do futebol nacional, com boas atuações pela seleção e pelo Ajax, ao maior meme do futebol mundial. Antony é um ponta brasileiro que despontou muito bem no São Paulo, um jogador habilidoso, com um bom potencial de 1 contra 1, mas que ainda pecava em alguns fundamentos como passe e finalização. Assim como vários pontas brasileiros. A parada do ponta burro que corre, dribla, mas de resto o Antony é meio essa pegada. É claro que agora ele tá num nível bem pior, né? Enfim, vamos deixar o cara falar. E os torcedores aqui, quando viam ele, pensavam, cara, se esse moleque melhorar nesses quesitos, ele pode ser um grande jogador. E com a venda de Antony para o Ajax, bem cedo, com poucas partidas disputadas pelo São Paulo, parecia que ele estava dando um passo importante na carreira, e realmente estava, pois lá ele se consolidou e fez boas atuações, até que foi cogitado em grandes clubes e chegou à proposta de 95 milhões de euros do United. E essa era a confirmação de que Antony havia realmente conquistado Eu acho que ele falou euros. Pera o aí. United. É, mas se eu não me engano foi até libras essa parada. Aqui tá até escrito euros e tal, mas enfim. E essa era a confirmação de que Antony havia realmente conquistado um espaço no continente. Mas a história não terminou com essa confirmação. E como você deve saber, o que era para ser um salto na carreira se tornou um dos maiores flops da era moderna do futebol. E com certeza o maior da história do United. Nesse vídeo você vai entender o que aconteceu com Antony e por que. Pô, tô pensando aqui, mas esse pack parece muito, tá ligado? Caralho, o Antony já é o maior flop da história do United. Mas esse pack tendo em vista o tanto que pagaram nele, talvez vai ter outros jogadores que não renderam o esperado. Sei lá, o Pogba é um caso desses. Mas, não sei, vamos ver. Que é impossível ele dar a volta por cima nessa condição em que ele se encontra. Então fica até o final para descobrir o verdadeiro motivo que fez o brasileiro ser visto como um jogador horrível e se tornar um meme por todo o planeta. Vambora. Vamos ver, chat, vem comigo. Você tinha bons pontos para acreditar nele, ainda mais quando o Antony vencia prêmios de melhor do mês na Eredivisie e tinha boas atuações pelo Ajax. A finalização dele tinha melhorado. Ele conseguia acertar chutes que eram um desastre quando atuava no São Paulo e se consolidava como um grande ponta mundial. Mas a verdade é que isso não era real. E desde o Ajax ele demonstrava as mesmas coisas que demonstra no United. E é isso que vamos observar aqui hoje. Assim como eu já comentei no vídeo sobre o Chelsea, o valor pelo qual um jogador chega a um clube influencia muito na forma com que ele é tratado. Tanto pelos torcedores quanto companheiros de time. E também na pressão que a mídia e o próprio jogador colocam sobre seu desempenho. E quanto mais caro mais você tem que render. Se o cara custou quase 100 milhões de libra, ele tem que render como isso. O Chelsea, sei lá, teve muito isso com o Enzo, mas agora o Enzo já caiu nas graças da torcida. O Moisés Caicedo, sei lá, o Hazard no Real Madrid, aquele papo. Se custou muito caro, você tem que render muito, até porque você foi caro. Cara, o Antony chegar no United por quase 100 milhões de euros é simplesmente um absurdo. E mesmo que ele tenha sido avaliado naquela época e pelo potencial valesse esse risco, a pressão sobre ele jamais seria algo fácil de suportar. Ele chegou bem, fez 3 gols nas 3 primeiras partidas. E parecia que o United e o Ten Hag tinham encontrado o encaixe perfeito para o time. Mas acabou por ali, na 3ª partida mesmo, porque o Antony, em todo o restante da temporada, só marcou mais 1 gol, finalizando sua primeira etapa no clube com 4 gols. E foi melhor do que o Richarlison, hein? Que passou uma temporada toda e fez só uma lá no Tottenham. E nessa mesma temporada que Antony se tornou um meme mundial, por causa daquele giro. Aliás, não tão mundial assim, porque é claro, né, meu mano? É lógico que aqui no Brasil, no momento em que isso aconteceu, numa partida na Europa... Pô, esse negocinho não tem o menor propósito no campo, né? Ele só realmente girou a troco de nada. Eu até acho legal, sei lá, se você tá ganhando, o cara mete isso aqui, eu acho uma puta numa provocação, tá ligado? Parece tipo uma coisa, igual o Soteldo subindo em cima da bola, é uma provocação. Agora, num jogo que você precisa de resultado, o cara ficar mandando essa daqui é sem cabimento. Copa League contra o incrível Sheriff da Moldávia, a maioria do povo que acompanha futebol achou o máximo e ficaram indignados com as pessoas que criticaram Antony por isso, como o lendário jogador do United Paul Scholes, por exemplo, que disse ser algo apenas por exibicionismo e sem nenhum objetivo. Ah, mas então a repercussão lá fora, tipo assim, a galera meio que entendeu isso aí mesmo, tá provocando da hora. E claro, foi rebatido com falas como essa aqui. De novo a chatice, né? Agora foi o Paul Scholes, que eu até gostava do Paul Scholes, agora eu já achei ele um idiota, reclamando que
Ah, pra que fazer isso? Pra que ficar dando aquele girinho do peão da casa E pra que tem quadro no seu teto, Thiago Life? Só pra que, falando em pra que tem quadro no seu teto? O que é isso aí? O que aconteceu? própria que o Anthony faz, que eu acho mó legal, cara. O que é legal de assistir, então? O Maguire. É isso, Paul Scholes. Legal é ver o Maguire jogando. Legal é ver a malemolência a cintura mole. Imagina o Maguire em Porto Seguro. Às vezes não tem nada de tático que agrega ali no jogo. Em Claro que não tem. E daí? Só o Watts. E daí? Viva a NBA! Viva a NBA! Porta do estádio, Claro um monte de que não criança tem, com o desafio do Não, giro. a criança. Uma criança correndo igual o Maguire. Isso que é legal. É incrível, cara. É simplesmente incrível. Se você ainda não viu o último vídeo que soltei aqui no canal, eu vou deixar no card porque você precisa assistir. É sério, é o melhor vídeo já feito aqui no Trave a Trave e traz uma discussão sobre isso, sobre o que de fato é futebol arte. E é simplesmente incrível o pensamento desse cara e de todas essas pessoas que defenderam o Anthony nesse caso. Acho que tem contexto que dá pra defender sim. Tem contexto que tá assim. Se ele estivesse voando e faz isso aí pra meio que provocar, da hora. Agora, olhando hoje, é até meio foda julgar, porque hoje a gente já sabe que tanto o time do United quanto o Anthony tá uma merda, né? Os dois tão ruins, briga aí pra ver qual que tá pior. E aí, olhando hoje, você lembra que ele fez essa parada? Talvez a gente pesa muito com a visão de hoje, tá ligado? O comentarista estava falando algo para melhorar o jogo e a carreira do Anthony, para que ele pudesse evoluir o seu futebol. O outro estava apoiando o Anthony a ser um nada em campo, um bobo da corte. Um estava argumentando sobre futebol, o outro sobre uma apresentação de circo. Ai, olha como ele é legal, olha o Anthony driblando. O que é legal pra vocês? Pô, beleza, mas se é o Vinícius Júnior, hoje, vou usar o Vini de exemplo, que tá jogando muito, ele faz isso, e ele continua jogando muito depois, teria problema? Ele seria o bobo da corte? Ou ele seria só o cara que tá, sei lá, fazendo gracinha, driblando e, sabe, emperequetando o jogo, tipo, num modo positivo? Porque eu acho que a gente tá pesando muita crítica só porque o Anthony tá mal. E o United também não ajuda. E aí a gente tem que sempre lembrar, sei lá, do Jadon Sancho, que saiu do United e voltou a jogar bem. Será que o próprio Anthony, se sai de lá, também não melhora, não? Scholes, o Maguire correndo? Ah, cara, isso nem é um argumento. Não era esse o ponto do Scholes. Eu sei que ele tentou ser engraçadão. O Maguire estava em voga também, sendo muito criticado. Mas simplesmente não faz sentido essa comparação. O Maguire correndo durão não tem absolutamente nada a ver com essa jogada patética do Anthony. Nunca foi esse o ponto. Não tem a menor relação. E fazendo uma pesquisa sobre a repercussão disso em fóruns, você encontra essa mesma linha de pensamento nas discussões. Para cada, sei lá, 9 comentários defendendo o Anthony, tinha um único cara falando isso aqui, tentando encontrar um pouco de sanidade e enxergando a realidade. As matérias sobre o caso realmente chamaram isso que ele fez de drible, cara. É inacreditável, aquilo foi um drible. E o que o próprio jogador... É porque você chama de drible na falta de uma palavra melhor. Ah, mas foi uma firula. Mas firula e drible quase sempre é usado como sinônimo. Então, você chama de drible. disse sobre isso... Apesar de, tipo assim, não ter driblado ninguém, né? Pois é, essa é só mais uma prova, meu mano, de como a mentalidade é provavelmente o maior problema do brasileiro. O maior. Se o Anthony tivesse feito isso e recebesse críticas de grande parte das pessoas do Brasil, que nem precisariam ser críticas tão pesadas assim, apenas um toque no cara mesmo, para que ele pudesse ser melhor em campo e agir para potencializar o seu jogo, trazer lances que de fato contribuem para as jogadas do coletivo. Se isso acontecesse, ele certamente iria repensar isso, e ele iria buscar ser um jogador melhor. Pô, eu tô me tornando repetitivo, mas eu acho que o grande ponto não é ele ter girado sem propósito nenhum. O grande ponto é ele não contribuir. Porque se ele estivesse jogando bem e também girando sem propósito nenhum, não teria problema o giro. Sabe, o problema não é o giro. O problema é que no resto do jogo, que é o mais importante, ele não tem feito bosta nenhuma. Eu acho que esse que é o ponto da coisa. Mais efetivo e ainda assim mantendo sua característica de drible, só que com cada vez mais objetividade. Mas não, ele faz isso, a maioria das pessoas do seu país elogiam e rebatem. O Neymar driblava pra trás, o Ronaldinho driblava pra trás. O Neymar tem até um lance polêmico dele, que ele era tão provocador com drible que ele dá um chapeuzinho no Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, com o jogo parado.
O juiz já tinha dado uma falta, sei lá, alguma coisa assim. Ele vai lá e dá um chapeuzinho no Chicão, e isso na época foi muito polêmico. E deu briga e tal, tá ligado? Porque o moleque tá provocando. Tipo assim, ninguém reclamava. Teve a polêmica e tal, mas tipo assim, ninguém reclamava principalmente porque quando a bola voltava a rolar, o Neymar entregava resultado. Então eu acho que o caso do Antony é a mesma coisa. Ninguém estaria realmente reclamando se ele, apesar do giro, também estivesse entregando o resultado. E o grande problema é esse, ele não tá. Então você ficar driblando pra trás, fazendo o giro em cima da bola, fica muito parecendo besteira, tá ligado? Tem as críticas de um cara que não o conhece, não é do país dele e não estava criticando por odiar Antony. O Scholes não odeia o Antony. Não falou isso por inveja, por ser um cintura de concreto que não conseguiria fazer aquilo. Não, ele simplesmente viu o lance, viu que não tem nenhum sentido em fazer aquilo dentro do campo, que não só é algo que não traz nenhum benefício, mas que pelo contrário, prejudica o jogo do próprio jogador e do time, e comentou a respeito. Só isso. Mas o brasileiro vê essa fala e cria a sensação de nós contra eles. Olha lá, o cara falando isso porque não consegue fazer igual. Isso sim é futebol arte. Vocês não Não, nesse caso aí realmente tá errado, beleza. entendem porque não conseguem. E é isso. O cara vê esse apoio e diz que vai continuar mostrando sua habilidade. Nesse caso, qual habilidade? A de girar perdendo tempo e estragando uma jogada do time? E isso é uma coisa que ele já fazia desde o Ajax, e as pessoas achavam incrível. Olha só o drible que o Antony inventou. Porque lá, olha só, lá geral gostava. Por quê? Porque tava dando resultado. Porque lá ele tava jogando bem. Lá ele tava, além dessa besteira, ele tava fazendo gol. Então eu acho que o grande ponto não é essa falta de efetividade, é a falta de resultado. Porque depois ele tenta ser efetivo e não consegue. E aí que tá o problema. É algo nunca antes visto. Cara, qual drible? Isso aí é um drible? Não Realmente, passou de ninguém, eu não não é. sei o que dizer mais. Nós simplesmente merecemos estar onde estamos em nível de futebol. E a verdade mesmo sobre Para aí também, tá? Esse vídeo tem 2 meses. E aqui também, com todo respeito ao meu mano do canal Trave a Trave, que faz uns vídeos bons. Mas isso aqui me parece também um pouco de viralatismo. De a gente merece estar onde a gente tá. Aí você pula 2 meses pra frente, agora, né? O presente momento. A gente tá com um brasileiro, que é o Vinícius Júnior, prestes a ser provavelmente o melhor do mundo. Então, assim, a gente tá... É por isso que a gente tá onde tá. Por isso que, exatamente? o caso Antony é que esse sempre foi o jogo dele. Com todo respeito ao meu mano do Trave a Trave, que faz bons vídeos, certo? A gente tá aqui discordando, mas é isso aí. Discordando com respeito, é nós tamo junto. Como eu falei no começo do vídeo, ele mostrou potencial, mas sempre foi isso aí. Sempre foi mais firula que verticalidade desde o São Paulo. E ainda que isso tenha melhorado no Ajax, ainda continuava. Mas também é verdade que no Manchester United, isso se intensificou mais. E os motivos podem ser esses que vou apresentar agora. Vamos Pra ver. começar, as 2 temporadas de Antony no United são as piores da carreira dele até aqui em termos de acertos nos dribles. Como você pode ver por esses dados, ele sempre manteve taxas de acerto nos dribles acima de Caralho, o bagulho caiu quase que pela metade, tá ligado? 50%. E na primeira pelo United, esse número já caiu para 39%. E na temporada atual, está na marca de 32%. É como se a cada 10 dribles que o Antony tentasse, ele só conseguisse completar 3. E isso pode ser explicado pela previsibilidade. O jogo dele é extremamente previsível por alguns fatores. Ele não usa a perna direita para nada, e isso já condiciona o jogador que está marcando a saber que ele não vai cortar para o fundo e cruzar para a área nunca, e assim fica mais fácil marcar um cruzamento ou fazer uma interceptação de passe, quando você já sabe a direção em que ele vai tentar isso, só com a perna esquerda. A gente tá analisando aqui, ele tá analisando um aspecto individual, mas eu acho que o coletivo afeta o individual. Provavelmente, se você pegar os números individuais do Sancho e comparar United com agora no Borussia, provavelmente no individual o Sancho também melhorou. Só que eu acho que tem um fator coletivo que pesa nisso aí também, tá ligado? Essa questão dos dribles dele normalmente não terem verticalidade também facilita a marcação. É só você reparar que os marcadores simplesmente não se assustam com o Antony, nem mesmo quando ele está partindo para cima em velocidade. Eles apenas ficam olhando o brasileiro sambar parado, cisca pra caralho. acompanham marcando o passe ou a tentativa de drible previsível para dentro e esperam o próprio Antony errar, o que acontece com frequência, porque ele não consegue achar bons passes, as finalizações não são com força e com direção na maioria das vezes, enfim.
Enfim, ele está tendo atuações e um desempenho em campo extremamente previsível. Não, é verdade. Tipo assim, tem muito... O Doku do City também é acusado de, tipo assim, ciscar demais e ir pra cima mesmo muito pouco. Ele é acusado de ter pouca efetividade. O Doku é assim... O Vinícius Júnior já sofreu disso e é bem verdade que o Vinícius Júnior hoje, ele só tá candidato, provavelmente, número 1 de Bola de Ouro, porque ele melhorou isso. E aí talvez faz um pouco de sentido a crítica aqui de o Antony também deveria tentar melhorar. É que na época, comparado àquela época, agora o Antony realmente, não é que ele piorou só o drible, ele piorou tudo. Ele não tem jogado quase que nada, tá ligado? Então, não, mas o ponto é que ele era pra ser mais efetivo. Na verdade, o Antony agora era pra ser mais tudo, ele não tá rendendo. Tem que ser falado aqui também, que não foi comentado em hora nenhuma, que ele teve o problema pessoal do bagulho lá com a mulher, que, ele bateu na mulher, ele não bateu. Assim, a gente não sabe se ele é culpado ou inocente, mas o que dá pra saber é que, mesmo que ele seja inocente, esse bagulho mexe com a cabeça de um cara. Então também tem isso, além do time que não é bom. Então tem outras coisas aqui a ser consideradas. Não sei se ele vai citar isso ainda no vídeo. Sem oferecer nenhum risco. E talvez as taxas de acerto de drible dele tenham sido elevadas pela falta de qualidade das ligas em que ele atuou, tanto no Brasil como na Holanda. Se você pegar os highlights do Antony no Ajax, você vai ver muitos dribles efetivos e até bem bonitos, mas você precisa reparar também na postura dos marcadores. Olha esses dois lances que eu separei para exemplificar bem isso. O Antony está na lateral com a bola, como ele sempre fez e vem fazendo no United, e o marcador dá um bote completamente despreparado e sem sentido, e assim ele consegue passar e ir em direção ao gol. Isso acontecia diversas vezes, ou porque os marcadores da Eredivisie são afobados, ou porque ainda não Aquele tipo de carrinho ali que o cara dá só um balãozinho por cima, o Neymar tem vários dribles assim, tá? E aí, se a gente for falar que os caras do campeonato holandês é muito ruim, a gente vai ter que aplicar isso também pra La Liga, porque o Neymar faz isso direto. tinham percebido o jogo de Antony, mas na Premier Se bem que realmente a Premier League é bem melhor que a La Liga, na média, né? isso nunca aconteceu. Ele sempre recebeu uma marcação mais consciente. Você não vai ver alguém dando esse bote nele e tomando esse drible, como acontecia com frequência pelo São Paulo e Ajax. Esse uniforme do Ajax era muito louco. Por isso eu digo que talvez o Antony não tenha piorado seu jogo, como muitos pensam. Se olharmos apenas o número final, dá essa impressão, mas ele está atuando da mesma maneira. O que mudou foi a forma de abordagem que ele recebe em campo, e é por isso que eu considero impossível o Antony dar a volta por cima no United, e que ele precisa sair do clube. Ele Não, mano. A conclusão aqui é que, tipo assim, ele não piorou, ele é a mesma coisa, eu acho que não. Falar que a galera do United, quase todo mundo não piorou, é brincadeira. O Onaná agora tá reencontrando os caminhos, tipo assim, de dignidade. Mas o Onaná chegou muito zoado, tá ligado? É pouquíssima gente no atual United, sei lá, igual o Bruno Fernandes, o Mainu, que surgiu bem também, é pouquíssima gente que tá realmente bem. O que mais acontece é do pessoal ir pro United e começar a jogar pior. Sabe, assim, pode ser que o problema seja realmente o Antony, mas ele não é o único problema, não. E isso aí eu acho que indica muita coisa, tá ligado? Ele não é um jogador ruim, como os lances dele no United fazem parecer, e eu acredito que ele daria certo em alguma outra liga. Mas no United é impossível, por ele já ser marcado com essa consciência, também pela própria Também acho que ele autoestima do deveria sair de jogador, lá, mas tudo que bem. certamente vem sofrendo com as críticas e com os deboches, e pelo talvez principal motivo de peso, o valor. Antony é o segundo jogador mais caro da história. Ele tá atrás só do Pogba que eu citei, tá vendo? Eu acertei sem nem querer aquela hora. De fato, acho que o Pogba pesa mais. Se esperava muito mais do Pogba do que do Antony. O Antony não é o maior fracasso da história do United, não. Talvez ele seja, sei lá, o segundo, o terceiro. Se pensar que time inglês paga muito pau de jogador inglês, eu acho que eles esperavam ainda mais o Maguire. Apesar de ter uma diferença aqui, ó, de 87 para 95, mas o Maguire, eu acho que eles tinham mais expectativa no Maguire do que no Antony. Eles sempre acham que qualquer coisa que sai da Inglaterra é o novo Pelé. Então, o Maguire ter sido tão ruim quanto ele eu acredito que a maior frustração é o Paul Pogba, depois o Maguire, e talvez aí chegue o Antony. História do United. Talvez também, tá? Talvez. Sancho tá ali, Lukaku também, tem uns nomes aí. E o sétimo mais caro da história da Premier League. Deixa eu ver. Tá, aqui é da Premier League num todo, Enzo Fernandes, eu acho que tem dado certo. O Grealish, beleza, de certa forma também deu. Declan Rice, Declan Rice saiu barato pro Arsenal. Declan Rice joga muita bola. Cara, isso é um peso surreal. Ainda mais quando ele é provavelmente o maior flop da história da liga, considerando o valor.
O Pogba, ainda que no geral tenha tido muitos baixos, ele entregou em alguns momentos distintos uma boa performance. É O verdade. Antony entregou 3 O Pogba chegou a ter bons momentos, coisa que o Antony não teve, mas eu acho que se esperava muito mais do Pogba. O Pogba, você pega aqueles lance mágico dele lá na Juventus, pô, ele parecia muito que ia ser um jogador histórico-zaço, tá ligado? E aí não foi. partidas e só. Acabou ali. Eu preciso citar algo aqui também que com toda certeza afetou muito o brasileiro mentalmente, que foram as acusações recebidas por parte de uma ex-namorada, que fez o jogador ser afastado do time em determinado momento. Após essa primeira acusação, apareceram outras 2 mulheres também acusando o Antony, mas nenhuma com prova suficiente e o jogador foi reintegrado ao elenco e voltou a ter atuações. Mas a diferença é gritante, o Antony claramente não está bem, e isso afetou muito o seu jogo. Por mais que ele já errasse bastante na temporada passada, nessa temporada está algo além. Ele simplesmente erra mais que acerta em tudo. Passes, drible, finalizações, ele atrasa muitas jogadas, tudo piorou nessa temporada. E eu acredito que tenha... Eu acho que o fato da gente também poder falar essa mesma coisa do Casemiro diz muito sobre o problema do United como um todo. Se o United conseguiu fazer o Casemiro ser um jogador que joga mal, talvez o problema não seja o Antony. Tido um peso mental nisso, pela turbulência que o jogador vem passando. Mas por esse vídeo é isso, eu espero mesmo que o Antony encontre uma outra casa na próxima temporada e que ele possa aceitar algumas críticas que visam nada mais que a evolução dele em Não, isso campo. aí é da hora. É claro que tem muito deboche e ele não deve levar em conta quem o chama de horrível Já ou dei coisas like. assim, mas algumas críticas, como aquela de Scholes, por exemplo, têm que receber uma atenção maior do brasileiro, pois elas vão servir para simplesmente melhorar o seu jogo em campo. Nada mais que isso, nunca foi nada pessoal. E se você ainda não assistiu o vídeo Futebol Arte não é Posso o que ver você depois, pensa, é sério, você tá perdendo uma super produção nunca antes vista Que no é YouTube isso? BR pro nicho de futebol. Não é precisa acreditar no que tô falando, basta clicar aí em cima e ver por conta própria. Se você quiser acompanhar mais conteúdos exclusivos, me segue no X e no Instagram, é só você pesquisar. Aqui acabou. Mas, gente, o vídeo, assim, tem ali as minhas discordâncias. Posso pegar num dia futuro pra ver esse outro que ele tá falando. Mas eu acho que o United, ele tem um problema. O chat tá até falando aqui, ó, time amaldiçoado. Eu acho que o problema do United, assim, se tem tanto jogador jogando mal nesse time, talvez o problema não seja os jogadores. Talvez tenha um careca lá treinando bagulho que não dá certo, o time gasta dinheiro em jogador errado, o time não mostra as coisas direito. Eu não sei, eu sinceramente não sei, tá ligado? Mas o vídeo é bom, discorda aí de algumas coisas, mas com todo respeito, certo?